Muito bem, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso completo de crase. E continuando ainda o primeiro caso de uso obrigatório de crase, vamos ver aqui mais uma regra. Essa regra diz o seguinte, ó, com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, desde que o termo regente exija a preposição a. Então, é obrigatório, né, o uso do acento indicativo de crase nestes pronomes. Então, vejamos aqui um exemplo. Ó. Pedir informações àquela secretária. Então, pedir informações àquela secretária. Veja que o verbo pedir, quem pede, pede alguma coisa a alguém, a gente já falou disso. Então, tá aí, ó, temos aqui o termo regente, a preposição, o pronome demonstrativo. Fui a, né, aquele cinema. Então, fui àquele cinema. Então, observa que o pronome demonstrativo aquele, ele é uma palavra masculina, né? E esse é o único caso em que a crase ocorre em palavras masculinas. Mas é porque aí o que está havendo é a contração da preposição a com o a do pronome. Tá? Então, nesse caso, você vai utilizar o acento indicativo de crase sim. Portanto, antes dos pronomes demonstrativos aquele, ou aqueles, aquela, aquelas e aquilo, né, desde que o termo regente exija a preposição a. Continuando essa mesma regra, é obrigatório o uso de crase com os pronomes a e as, quando demonstrativos representando aquela ou aquelas, desde que o termo exija a preposição a. Então, veja, esta cena é igual à que vi ontem. Então, o que significa este a aí com acento grave? É o a preposição com o a com aquele pronome. Então, neste caso aí, ó, a fusão, a crase está ocorrendo exatamente porque nós temos aí uma preposição e o pronome. E este a está servindo como pronome demonstrativo, tá ok? Então, aí também um exemplo do uso de crase. Então, vejamos agora aqui mais uma regra. Diz assim, antes da palavra hora, clara ou oculta, indicando o momento em que acontece alguma coisa. Essa regra é bem legal, pessoal. Antes da palavra hora, só vai haver a crase se aquela hora está indicando a hora que é marcado no relógio. Se for a hora em que aquele fato aconteceu, então vai haver a crase. Então, por exemplo, ó, o crime ocorreu às 8 horas. Certo? O crime ocorreu às 8 horas, quer dizer que foi a hora atual, né? A hora em que aquele fato ocorreu. Neste caso aí sim vai haver crase. Ele está dizendo, ó, chegamos a 1h da tarde. Veja, ele está especificando uma hora do relógio. Então, se aquela hora é específica, a hora que o relógio marca, então ocorre a crase. Antes da palavra hora, você vai colocar a crase, o acento grave, se for a hora que aquele fato ocorreu. Por exemplo, ó, vou lanchar daqui a 1h. Então, veja, daqui a 1h não é uma hora específica do relógio. Diferente daqui, ó, chegamos a 1h da tarde. Este aqui, ó, está dizendo que chegamos o relógio marcava 1h da tarde. É isso que ele está dizendo. Aqui não. Aqui ele está dando uma hora. A palavra hora aqui não está representando a hora que o relógio marca. Então, nesse caso, nós não utilizamos o acento indicativo de crase, ok? Então, para ficar bem claro aí para você. Diante de palavras moda e maneira, das expressões adverbiais a moda de ou a maneira de, mesmo que as palavras moda e maneira fiquem subentendidas. E aqui, né, pode até ser que você se confunda um pouco, porque a gente diz que não se deve colocar crase antes de palavra masculina. Mas no momento que eu digo assim, ó, usava sapatos a Luís 15, eu estou dizendo o que aí? Ó? Que ele estava usando o sapato à moda de Luís XV, a maneira como Luís XV usava esses sapatos, você entendeu? Então, veja, a palavra moda, a palavra maneira está subentendida. E observa que esse a, ele não está se referindo ao Luís, ele está se referindo à moda, e é por isso que você vai utilizar a crase. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Olha aí, ó.
escrevi versos a Olavo Bilac. Presta atenção, aqui é um caso específico. Ó. Se você está escrevendo os versos para o Olavo Bilac, você é amigo do Olavo Bilac. Você tem um amigo chamado Olavo Bilac. E você está escrevendo os versos para ele. Então, nesse caso, não vai haver a crase, porque você está escrevendo para ele, você está escrevendo a ele, certo? Agora, se você está se referindo ao poeta Olavo Bilac, né, e que você está escrevendo da maneira como ele escrevia, da forma como ele escrevia, aí vai haver crase. Porque aí é como se você estivesse dizendo, ó, escrevi versos à maneira de Olavo Bilac. Então, muita atenção, porque por isso que no português, né, você não tem que decorar. Porque esta frase, dependendo do contexto onde ela está, você pode errar. Tá? Porque uma coisa é você escrever para o seu amigo Olavo Bilac. Você pode, naturalmente, algum pai pode colocar o nome de um filho de Olavo Bilac, que ainda existe, e não é o poeta Olavo Bilac. Então você está escrevendo para ele. Então, nesse caso, não vai haver crase. É como se você estivesse escrevendo para qualquer outra pessoa. Mas se você está se referindo ao poeta e que você está escrevendo a maneira como o poeta escrevia, aí sim vai haver crase, porque a referência aí é maneira, é moda, e não exatamente a pessoa. E uma outra coisa aqui, ó. Comi bife a cavalo. Né? Comi bife a cavalo. Pessoal, olha só. Você vai colocar crase ou não, aí você vai colocar o acento grave ou não aí nesta palavra, nesta frase. Lógico que não, pessoal. Porque se você colocar o acento indicativo de crase, você está dizendo que você comeu bife à maneira do cavalo. E você está dizendo que foi o cavalo que inventou o bife. Você entendeu? Então, não se deve colocar. Veja que aí eu tenho, né, uma palavra masculina. Não se deve colocar a palavra masculina. E nesse caso, não aplica essa regra. Eu coloquei aqui só com observação para chamar a sua atenção. Quando você diz assim, comi bife a cavalo, e se você colocar crase, você está dizendo assim, ó, existia um cavalo, ou os cavalos, eles inventaram bife. E eu estou comendo aquele bife à maneira do cavalo, né? A forma como aquele cavalo fez o bife. E aí não tem nenhum sentido você fazer isso. Então, nesta frase especificamente, não tem sentido você colocar o acento indicativo de crase. Ok, pessoal? Então, para você entender aí estas regras de utilização de crase. E eu quero dizer para você mais uma vez, não memorize, apenas entenda. Certo? Entenda que o fenômeno crase é a ocorrência de uma preposição e geralmente de um artigo. Tem que haver esta contração. Naturalmente, a palavra, o artigo tem que se referir a uma palavra feminina. Então, tem que ter a preposição a e tem que precisar também do artigo. Ok? Na próxima aula, a gente então continua e acredito que finaliza os casos de uso obrigatório de crase.